Ela fugiu do passado, mas encontrou um novo perigo nos braços do homem mais temido de Palermo. Ele a resgatou, mas sua salvação vem com um preço que vai além da dor. Em um mundo onde amor e possessão se confundem, Isabela terá de decidir. Será prisioneira de um homem que controla tudo, até seus sentimentos, ou finalmente encontrará sua liberdade? Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde está assistindo. A chuva batia insistentemente contra a janela do ônibus que levava Isabela Ferraro para longe de tudo o que conhecia. Aos 22 anos, ela carregava nas costas uma mochila surrada e no peito uma dor que parecia nunca ter fim. Seus dedos tremiam enquanto segurava o bilhete para Palermo, uma cidade que escolhera no mapa simplesmente porque ficava longe o suficiente de Marco e de toda a violência que ele representava. As marcas no pescoço haviam desbotado, mas as cicatrizes invisíveis continuavam latejando. Cada solavanco do veículo a fazia lembrar dos tapas, dos gritos, das noites em que dormia no banheiro trancado, esperando que a fúria dele passasse. Não mais. Nunca mais. Palermo se revelou uma cidade vibrante e caótica, com suas ruas estreitas e o cheiro de peixe fresco misturado ao aroma de especiarias. Mas para Isabela, que vagava sem destino com menos de 50 euros no bolso, a beleza da cidade apenas intensificava sua sensação de deslocamento. Ela era uma estranha em meio à vida pulsante ao seu redor, um fantasma observando um mundo do qual não fazia parte. Durante 3 dias, dormiu em bancos de praça e se alimentou de restos que encontrava. A fome a corroía, mas não mais que a vergonha. Como havia chegado àquele ponto? Como uma jovem que um dia sonhou em ser professora, agora implorava por migalhas. Foi quando viu o anúncio na vitrine do pequeno café na Via Maqueda que sentiu um lampejo de esperança. Precisa-se de garçonete. Experiência não necessária. Suas mãos sujas alisaram o vestido amassado antes de empurrar a porta de vidro. O café siciliano era modesto, com apenas 8 mesas e o aroma reconfortante de café recém-torrado. Dona Caterina, uma senhora robusta de olhos bondosos, a contratou na hora, talvez movida pela piedade que a aparência de Isabela despertava. "Você parece perdida, bambina", disse a proprietária, entregando-lhe um avental limpo. "Mas aqui você estará segura." Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Segura. A palavra soava como uma promessa impossível. Foi na segunda semana de trabalho que ele apareceu. Alessandro Romano entrou no café como se fosse dono não apenas do estabelecimento, mas de todo o quarteirão. Alto, de ombros largos e vestido com um terno que custava mais que o salário anual de Isabela, ele emanava uma autoridade que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Seus olhos eram de um azul gelado, que contrastava com os cabelos escuros perfeitamente penteados. Quando ele a observou, Isabela sentiu como se cada um de seus segredos fosse revelado sob aquele olhar penetrante. Ele percebeu sua vulnerabilidade. Ela tinha certeza disso, e estranhamente pareceu intrigado por ela. "Um expresso", ele disse, sua voz grave carregando um sotaque siciliano refinado. "E você é nova aqui." Não era uma pergunta. Isabela assentiu, suas mãos tremendo ligeiramente ao preparar o café. Podia sentir os olhos dele sobre ela, estudando cada movimento, cada respiração. "Como se chama?" Alessandro perguntou quando ela serviu a xícara. "Isabela", ela respondeu baixinho, evitando o olhar dele. "Isabela", ele repetiu como se estivesse provando o nome. "Belo nome para uma bela mulher." Ela corou, não acostumada a elogios que não viessem seguidos de exigências ou violência. Havia algo em Alessandro que a assustava e a atraía simultaneamente. Ele era perigoso, isso ela podia sentir, mas também havia uma elegância sombria em sua presença que a fascinava. Durante as semanas seguintes, ele voltou religiosamente ao café. Sempre pedia um expresso. Sempre se sentava na mesma mesa, sempre a observava com aqueles olhos que pareciam enxergar através dela. Dona Caterina sussurrava advertências sobre homens como ele, mas Isabela não conseguia evitar a expectativa que crescia em seu peito sempre que ouvia os sinos da porta anunciarem sua chegada. "Você está fugindo de alguém", Alessandro disse numa tarde, mais uma afirmação que uma pergunta. Isabela quase derrubou a xícara que estava secando. "Eu não sei do que está falando." "Seus olhos contam histórias, Isabela. Histórias de dor, de medo." Ele se inclinou para a frente, sua voz baixa e hipnótica. "Eu conheço essas histórias. Eu posso fazê-las desaparecer. Pelo preço certo, imagino." Ela respondeu, surpreendendo-se com a própria audácia. Alessandro sorriu, e pela primeira vez, o sorriso chegou aos seus olhos. "Inteligente. Mas não é dinheiro o que eu quero de você." Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria, a porta do café se abriu violentamente.
Marco entrou como um furacão, seus olhos injetados de sangue varreando o ambiente até encontrarem Isabela. Pensei que podia se esconder de mim, sua vagabunda. Ele gritou, avançando em direção a ela. Isabela recuou, o terror familiar tomando conta de seu corpo. Mas antes que Marco pudesse tocá-la, uma mão firme agarrou seu pulso. Acho que você está no lugar errado, Alessandro disse, sua voz perigosamente calma. Marco se virou pronto para brigar, mas algo na postura de Alessandro o fez hesitar. Isso não é problema seu, amigo. Tudo o que acontece com Isabela é problema meu. Alessandro respondeu, apertando o punho de Marco até ele soltar um gemido de dor. E você vai sair daqui agora, ou vai sair de uma forma que não vai gostar. Houve uma tensão elétrica no ar. Marco olhou ao redor, percebendo que outros homens haviam entrado silenciosamente no café, todos com a mesma aura perigosa de Alessandro. Praguejando, ele se soltou e saiu, não sem antes lançar um olhar assassino para Isabela. Ele vai voltar, Isabela sussurrou tremendo. Não, Alessandro disse, sua mão tocando gentilmente o rosto dela. Não vai voltar nunca mais. Naquela noite, Alessandro a levou para um apartamento luxuoso com vista para o mar. Você está segura agora, ele disse. Mas havia algo em seus olhos que sugeria que a segurança vinha com um preço. Quando ele a beijou, foi com uma paixão que roubou seu fôlego e uma possessividade que deveria tê-la assustado. Mas tudo o que Isabela conseguia sentir era o alívio de estar nos braços de alguém que a desejava, em vez de apenas machucá-la. Você é minha agora, Alessandro murmurou contra seus lábios. Minha para proteger, minha para amar, minha para sempre. Isabela, perdida em seus beijos e na promessa de segurança, não percebeu que havia trocado uma prisão por outra. Uma prisão dourada, mas ainda assim, uma prisão. O apartamento de Alessandro era um palácio suspenso sobre Palermo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas Isabela logo descobriu que aquelas janelas também eram suas grades. Belas, elegantes, mas grades mesmo assim. Você não precisa trabalhar mais, Alessandro disse na primeira manhã, servindo-lhe café em porcelana fina que provavelmente valia mais que todo o salário que ela ganharia no café. Vou cuidar de você. Isabela deveria ter se sentido grata. O apartamento era deslumbrante, com móveis de couro italiano e obras de arte que ela só havia visto em livros. Tinha um closet cheio de roupas de grife em seu tamanho exato, joias que brilhavam como estrelas capturadas, e uma cama tão macia que parecia flutuar nas nuvens. Mas havia algo opressivo na perfeição daquele lugar. Era como viver dentro de uma vitrine, bela e intocável, mas vazia de vida real. Eu gostava de trabalhar, ela disse, observando Alessandro se vestir para mais um dia de negócios que ele nunca explicava em detalhes. Por que trabalharia quando pode ter tudo sem esforço? Ele ajustou a gravata, cada movimento calculado e elegante. Além disso, as ruas são perigosas. Marco pode ter amigos. Toda vez que ela sugeria sair, Alessandro tinha uma desculpa. Toda vez que ela questionava suas decisões, ele a beijava até que ela esquecesse o que estava perguntando. Toda vez que ela se sentia sozinha, ele aparecia com presentes caros e promessas sussurradas. Você está me prendendo, Isabela disse numa tarde, observando pela janela as pessoas livres caminhando pelas ruas que ela não podia pisar. Alessandro parou de ler os papéis que sempre pareciam urgentes. Estou te protegendo. Há uma diferença. É, porque eu não vejo diferença nenhuma. Marco me batia, mas pelo menos eu podia sair de casa. Os olhos de Alessandro se estreitaram perigosamente. Não compare o que temos com aquilo. Nunca. Então me deixe sair. Me deixe ter amigos, um trabalho, uma vida. Sua vida é aqui, comigo. Ele se aproximou, suas mãos enquadrando o rosto dela. Você não entende o mundo lá fora, Isabela. Você não entende quem eu sou, o que eu faço, quantos inimigos eu tenho. Então me explique. Me trate como uma igual, não como uma boneca de porcelana. Por um momento, algo pareceu quebrar na expressão de Alessandro. Vulnerabilidade lampejou em seus olhos antes de ser rapidamente suprimida. Você não quer saber quem eu sou realmente. Talvez eu queira. Não, você não quer. Sua voz ficou dura novamente. Você quer a fantasia. O homem que a salvou, que a protege, que a ama. Não o homem que mata para manter você segura. Isabela sentiu sangue gelar. Você matou pessoas? Alessandro não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Meu Deus, ela sussurrou recuando. Você é um assassino. Eu sou muitas coisas, ele disse, sua voz perigosamente calma.
Mas, acima de tudo, eu sou seu protetor, e farei qualquer coisa para mantê-la segura. Isabela correu para o quarto, trancando a porta, mas sabia que a tranca não significava nada se Alessandro quisesse entrar. Ela se sentou na cama, abraçando os joelhos, tentando processar a revelação. Havia se apaixonado por um criminoso, por um homem que tirava vidas como ela servia café. Como isso havia acontecido? Como ela havia sido tão cega? Alessandro bateu na porta gentilmente. Isabela, abra de me castigar, abra a porta. Vá embora. Você sabe que não posso fazer isso. Não posso mais ficar aqui. Não posso ficar com você. Você não tem escolha. A voz dele ficou mais fria. Nunca teve. Isabela abriu a porta furiosa. Sempre tenho escolha, sempre. Não quando sua vida depende de mim. Alessandro entrou no quarto, sua presença dominando o espaço. Você acha que Marco desapareceu por mágica? Você acha que seus problemas simplesmente evaporaram? O que você fez com ele? Isabela perguntou, mas parte dela não queria saber a resposta. O que era necessário? Alessandro se aproximou e ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de seu perfume caro. Você estava morrendo quando eu a encontrei, Isabela. Morrendo por dentro, definhando. Eu te trouxe de volta à vida. Você me trouxe para outra morte, ela respondeu. Mas sua voz falhou quando ele tocou seu rosto. Eu te trouxe para mim. Ele a beijou. E Isabela odiou como seu corpo reagia, como ela ainda o desejava apesar de tudo. E você é minha. Minha para proteger, minha para amar, minha para manter. Eu não sou sua propriedade. Não. Alessandro sorriu, mas não havia humor em seus olhos. Então saia, abra aquela porta e saia. Vamos ver quanto tempo você sobrevive sem mim. Isabela olhou para a porta, depois para ele. Sabia que ele estava certo. Não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha para onde ir. Ele havia se certificado disso. Você me odeia por isso, Alessandro disse. Mais uma observação que uma pergunta. Eu deveria? Isabela respondeu, as lágrimas finalmente vindo. Eu deveria te odiar, mas você não odeia. Ele limpou suas lágrimas com o polegar. Você me ama. Contra toda a lógica, contra toda a razão, você me ama. E essa era a verdade mais cruel de todas. Ela o amava. Amava o homem que a havia salvado, que a tocava como se ela fosse preciosa, que a protegia mesmo que isso significasse aprisioná-la. Você não precisa me odiar, Alessandro sussurrou contra seus lábios. Apenas me aceite. Aceite o que somos. E o que somos? Isabela perguntou, sabendo que não gostaria da resposta. Somos inevitáveis, ele respondeu, e a beijou até que ela se esquecesse de todas as razões pelas quais deveria fugir. Isabela descobriu que viver em uma gaiola dourada era como morrer aos poucos. Cada dia que passava, ela sentia um pedaço de si mesma se desvanecer, substituído por uma versão de si mesma que Alessandro aprovava. Ela usava as roupas que ele comprava, comia a comida que ele pedia, sorria quando ele chegava em casa. Mas à noite, quando ele dormia, ela ficava acordada estudando seu rosto na penumbra, tentando entender como havia se tornado tão dependente de um homem que ela mal conhecia. Conte-me sobre sua família, ela disse numa manhã enquanto tomavam café na varanda com vista para o mar. Alessandro pausou, sua xícara no meio do caminho até os lábios. Minha família está morta. Todos que importavam. Sua voz carregava uma dor antiga, cuidadosamente escondida. Meu pai foi morto quando eu tinha 16 anos. Minha mãe, ela não aguentou a dor e se matou 1 ano depois. Isabela sentiu uma pontada de compaixão. Sinto muito. Não precisa sentir. Isso me fez o homem que sou hoje. Alessandro se levantou ajeitando o terno. Forte, implacável, capaz de proteger o que é meu. E quem os matou? Pessoas que pagaram o preço, ele respondeu. E Isabela sentiu um arrepio. Sempre pagam o preço. Durante dias, ela ficou pensando naquela conversa. Havia tantas camadas em Alessandro, tantos segredos que ele guardava como tesouros sombrios. Ela começou a prestar mais atenção às suas ligações telefônicas, aos visitantes que vinham ao apartamento, aos momentos em que ele saía e voltava com manchas de sangue na camisa que ele pensava que ela não via. Você está me investigando, Alessandro disse numa noite, aparecendo silenciosamente atrás dela, enquanto ela olhava pela janela. Isabela se virou, tentando manter a expressão neutra. Apenas tentando entender o homem com quem estou vivendo. Há coisas que você não precisa entender. Ele se aproximou, suas mãos pousando nos ombros dela. Há partes de mim que devem permanecer no escuro. Por quê? Porque você acha que eu sou muito fraca para suportar a verdade? Porque você é muito pura para ser contaminada por ela. Sua voz ficou mais suave, quase vulnerável. Você não sabe o que é ser como eu, Isabela. Você não sabe o que é ter sangue nas mãos, almas nos seus pesadelos, uma escuridão que nunca vai embora. Isabela se virou para encará-lo completamente. Então, por que não para? Por que não muda?
Alessandro riu, um som amargo. Você não entende. Não há saída do que eu sou. Não há redenção. Não há volta. Sempre há uma escolha. Não para mim. Não mais. Ele a beijou e Isabela sentiu o desespero por trás da paixão. Mas você é minha luz na escuridão. Minha única chance de lembrar o que é ser humano. Você não pode colocar essa responsabilidade em mim. Isabela sussurrou contra seus lábios. Eu não posso ser sua salvação. Você já é. Ele respondeu, e a intensidade em seus olhos a assustou. Foi naquela noite que Isabela tomou uma decisão. Ela não podia mais viver naquela incerteza, naquela prisão emocional. Precisava descobrir a verdade sobre Alessandro, sobre o que ele fazia, sobre quem ele realmente era. No dia seguinte, quando ele saiu para mais uma de suas reuniões de negócios, Isabela fez algo que nunca havia feito antes. Ela saiu do apartamento. As ruas de Palermo pareciam estranhas depois de tanto tempo isolada. Ela caminhou sem rumo, apenas sentindo o sol no rosto e o vento nos cabelos. Liberdade. Ela havia esquecido como era a sensação. Foi quando parou num pequeno café para tomar um expresso que ouviu a conversa na mesa ao lado. Dois homens discutiam em voz baixa, mas Isabela conseguiu captar algumas palavras. Romano, território, guerra. Desculpe, ela disse, interrompendo-os. Vocês estão falando de Alessandro Romano? Os homens se viraram surpresos. Um deles, mais jovem, com cicatrizes no rosto, a estudou com interesse. Você conhece Alessandro Romano? Sim, conheço. Então você sabe que tipo de homem ele é? O homem mais velho riu amargamente. Sabe quantas famílias ele destruiu? Quantas vidas ele tirou? Isabela sentiu o mundo girar. Não, isso não é verdade. Ele não é assim. Não é assim? O homem mais jovem se inclinou para a frente. Ele matou meu irmão. Matou por causa de uma dívida de 1.000 euros. 1.000 euros. Vocês estão mentindo? Isabela se levantou, mas suas pernas tremiam. Pergunte a ele sobre a família Caruso, o homem mais velho disse. Pergunte sobre as crianças. Isabela correu de volta para o apartamento, lágrimas queimando seus olhos. Não podia ser verdade. Alessandro era protetor, não destruidor. Ele a amava. Não era capaz de machucar inocentes. Mas quando chegou ao apartamento, encontrou Alessandro esperando, seus olhos gelados de fúria. Onde você estava? Ele perguntou, sua voz perigosamente calma. Eu saí para tomar um café. Depois de eu ter deixado claro que você não deve sair sozinha, você não é meu dono, Alessandro. Você não pode me controlar. Não? Ele se aproximou e Isabela viu algo sombrio em seus olhos. Você acha que pode me desafiar? Acha que pode me desobedecer? Conte-me sobre a família Caruso, Isabela disse, reunindo toda a coragem que tinha. Alessandro parou, sua expressão mudando completamente. Onde você ouviu esse nome? Conte-me sobre as crianças. Isabela, sua voz tinha um tom de advertência. Você as matou? Matou crianças? Elas estavam no caminho errado, na hora errada. Alessandro disse, e Isabela sentiu seu coração se despedaçar. Às vezes, danos colaterais são inevitáveis. Danos colaterais? Isabela gritou. Eram crianças. Eram obstáculos. Alessandro respondeu, sua máscara finalmente caindo. E eu removo obstáculos. É o que eu faço. Isabela recuou, horror tomando conta de cada célula de seu corpo. Você é um monstro. Sim, Alessandro disse simplesmente. Mas sou seu monstro, e você continua sendo minha. Não, eu vou embora. Agora. Não, não vai. Alessandro tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Tragam ela para cá. Agora. Quem você está chamando? Isabela perguntou, mas já sabia que não gostaria da resposta. A porta se abriu e dois homens entraram arrastando uma figura encapuzada. Quando removeram o capuz, Isabela gritou. Era Dona Caterina, a gentil proprietária do café onde ela havia trabalhado. Isabela, minha cara. A mulher mais velha chorou. Eles me trouxeram aqui. Não sei por quê. Você sabe exatamente por quê, Alessandro disse, sua voz fria como gelo. Você decidiu investigar minha vida. Você decidiu questionar minha autoridade. Agora, alguém que você se importa vai pagar o preço. Não, Isabela sussurrou. Deixe ela ir. Ela não tem nada a ver com isso. Ela tem tudo a ver, Alessandro respondeu. Ela te deu um emprego, ela te deu esperança. Ela te deu a ilusão de que você podia ter uma vida sem mim. Por favor, Alessandro, eu faço qualquer coisa que você quiser. Eu quero que você entenda, ele disse, pegando uma arma de dentro do paletó. Eu quero que você entenda que não há escape, que não há vida sem mim, que quando você me desafia, pessoas inocentes morrem. Não, Isabela gritou, mas foi tarde demais.
O tiro ecoou pelo apartamento. Dona Caterina caiu, seus olhos bondosos perdendo a vida enquanto encaravam Isabela. Agora você entende, Alessandro disse, guardando a arma. Agora você sabe o que acontece quando você tenta me deixar. Isabela caiu de joelhos ao lado do corpo de Dona Caterina, suas mãos tremendo enquanto tentava inutilmente estancar o sangue. Você a matou. Você matou uma mulher inocente. Eu protegi o que é meu, Alessandro respondeu, se ajoelhando ao lado dela. E você é minha, Isabela, minha para sempre. Quando ele a beijou, Isabela sentiu o sabor de cinzas e desespero. Estava presa, verdadeiramente presa. Não por grades ou fechaduras, mas por culpa e terror. Eu te amo, Alessandro sussurrou contra seus lábios ensanguentados de lágrimas. E você vai aprender a aceitar o que esse amor significa. Isabela fechou os olhos, abraçando o corpo frio de Dona Caterina, sabendo que havia perdido mais que sua liberdade. Havia perdido sua alma. Os 3 dias seguintes passaram como um pesadelo em câmera lenta. Isabela não saía do quarto, não comia, não falava. Apenas ficava sentada junto à janela, observando o mundo lá fora que parecia existir em uma dimensão diferente da sua. Alessandro havia feito o corpo de Dona Caterina desaparecer, como se ela nunca tivesse existido, como se sua bondade, sua gentileza, sua vida não tivessem importância alguma. Você precisa comer, Alessandro disse no 3º dia, entrando no quarto com uma bandeja de comida que ela ignorou completamente. Isabela não respondeu. Não havia mais palavras entre eles. Apenas o peso sufocante da verdade. Ela estava apaixonada por um assassino, e ele havia matado uma mulher inocente para provar seu poder sobre ela. Isabela, por favor, você está se matando. Boa, ela murmurou, a primeira palavra que pronunciava em dias. Talvez seja melhor assim. Alessandro se ajoelhou ao lado dela, suas mãos tocando gentilmente seu rosto. Não diga isso. Nunca diga isso. Por quê? Você vai me matar se eu tentar? Ela finalmente olhou para ele, e Alessandro recuou ao ver a frieza em seus olhos. Ou vai matar outra pessoa inocente. Você sabe que eu não queria fazer aquilo. Não? Isabela se levantou, sua voz subindo. Você não queria? Então por que fez? Porque você me obrigou. Alessandro explodiu, levantando-se também. Você me desafiou, me questionou, tentou me deixar. Eu não tinha escolha. Você sempre tem escolha. Você apenas escolhe a violência porque é mais fácil que a vulnerabilidade. Alessandro ficou em silêncio, seus punhos cerrados. Isabela podia ver a guerra que acontecia em seus olhos, a luta entre o homem que havia se tornado e o homem que talvez pudesse ser. Você acha que eu gosto de ser assim? Ele perguntou, sua voz quebrando. Você acha que eu escolhi ser um monstro? Eu acho que você se esconde atrás da monstruosidade porque tem medo de ser humano. Isabela respondeu, e viu Alessandro recuar como se tivesse sido esbofeteado. Você não entende. Não pode entender. Então me explique. Me mostre quem você é por baixo de toda essa violência. Alessandro se virou, caminhando até a janela. Meu pai me ensinou que o mundo é dividido em 2 classes de pessoas. Os que têm poder e os que são esmagados por ele. Ele me ensinou que o amor é fraqueza, que a compaixão é luxo que homens como nós não podem ter. E você acredita nisso? Eu acreditava, ele disse, ainda olhando para fora. Até você. Isabela sentiu algo se mover em seu peito. Alessandro, você me faz sentir coisas que eu pensei que fossem impossíveis. Ele continuou, sua voz quase um sussurro. Você me faz querer ser diferente. Mas eu não sei como ser diferente. Só sei como ser forte, como ser implacável, como proteger o que é meu. Então aprenda, Isabela disse, se aproximando dele. Aprenda comigo. Alessandro se virou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E se eu não conseguir? E se eu te machucar? E se eu destruir você, como destruo tudo que toco? Então, pelo menos será minha escolha. Isabela respondeu, tocando seu rosto. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, deixe que seja minha escolha. Você está pedindo para eu te deixar ir, Alessandro disse, e Isabela viu o medo nu em seus olhos. Você está pedindo para eu te perder. Estou pedindo para você confiar em mim, confiar no que sentimos um pelo outro. Se eu te deixar ir, você vai embora, vai desaparecer da minha vida. Talvez, Isabela admitiu, e viu Alessandro fechar os olhos como se tivesse sido golpeado. Ou talvez eu fique, mas só se for minha escolha, só se você parar de me controlar. Eu não sei como não te controlar, Alessandro confessou, sua voz desesperada. Eu não sei como te amar sem te possuir. Então nós 2 vamos aprender juntos. Alessandro abriu os olhos, estudando o rosto dela. Você me odeia pelo que fiz, pelo que sou.
Eu deveria te odiar, Isabela disse, suas próprias lágrimas finalmente caindo. Deveria te odiar por me aprisionar, por matar Dona Caterina, por ser exatamente o tipo de homem que eu fugia. Mas eu não consigo. Porque também vejo o homem que você poderia ser. E se esse homem não existir? E se for tarde demais para mim? Então, pelo menos tentamos. Isabela respondeu e beijou-o. O beijo foi diferente de todos os outros. Não havia possessividade, não havia controle. Apenas duas pessoas quebradas tentando se consertar uma na outra. Quando se separaram, Alessandro encostou sua testa na dela. Se eu fizer isso, ele sussurrou. Se eu te der a liberdade de escolher e você me deixar, eu não sei o que vou fazer. Você vai deixar eu ir, Isabela respondeu. Porque se você me ama de verdade, vai querer que eu seja feliz, mesmo que não seja com você. Isso não é amor, Alessandro disse, um sorriso triste nos lábios. Isso é masoquismo. Talvez sejam a mesma coisa. Alessandro riu, um som amargo mas genuíno. Talvez sejam. Ele se afastou, caminhando até a cômoda onde guardava suas armas. Isabela tensionou, mas ele apenas pegou as chaves do apartamento e as estendeu para ela. Estas são as chaves, ele disse. Você pode ir e vir quando quiser. Pode sair, pode ficar, pode escolher. Isabela pegou as chaves, suas mãos tremendo. E se eu for embora? Então eu vou deixar você ir, Alessandro respondeu, mas Isabela podia ver o esforço que isso custava a ele. Mas eu vou esperar. Vou esperar você decidir se quer tentar construir algo real comigo ou se quer ser livre de mim para sempre. E se eu escolher a liberdade? Então eu vou aprender a viver com essa escolha, ele disse, e Isabela viu que ele realmente acreditava nisso. Porque te amar significa querer que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. Isabela olhou para as chaves em suas mãos. Pela primeira vez em meses, ela tinha o poder de escolher seu próprio destino. Podia sair, podia recomeçar, podia tentar esquecer Alessandro e tudo que ele representava. Mas quando olhou para ele, viu não apenas o homem que a havia aprisionado, mas também o homem que estava disposto a se sacrificar por ela. Viu não apenas o assassino, mas também o homem quebrado que estava tentando aprender a amar de verdade. Eu vou ficar, ela disse, surpreendendo a ambos. Mas não como sua propriedade, como sua igual. Isabela, não. Ela o interrompeu. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Sem controle, sem possessividade, sem violência. Você vai ter que aprender a confiar em mim. E eu vou ter que aprender a confiar em você. E se eu falhar? E se eu voltar a ser quem eu era? Então eu vou embora, Isabela disse simplesmente. E você vai me deixar ir. Alessandro assentiu, estendendo a mão. Trato feito. Isabela pegou sua mão, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela sentiu que estavam em pé de igualdade. Duas pessoas danificadas tentando construir algo belo no meio da destruição. Eu te amo, Alessandro disse, e dessa vez não soou como uma prisão, mas como uma promessa. Eu também te amo, Isabela respondeu. Mas agora vamos aprender o que isso realmente significa. Quando se beijaram novamente, foi com a consciência de que estavam começando algo novo, algo perigoso, algo incerto, mas algo verdadeiro. O futuro deles ainda estava por ser escrito, mas pela primeira vez eles o escreveriam juntos, como iguais, como escolha mútua. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente.